o advogado Roberto Bertoldo, ele diz que Carlos Bolsonaro é o segundo mandante do assassinato de Marielle Franco, segundo uma deputada federal, que teria levado para ele até mesmo as provas desse assassinato, mas que na época do presidente Bozo não tinha conseguido apoio para fazer essa denúncia. Assistam a entrevista. Eu queria mudar um pouco a página da conversa aqui, depois a gente vai voltar para essa questão da Petrobras, sabe, Bertoldo? Mas quando tem um episódio aqui que eu tenho muito interesse, que é a questão do assassinato da Marielle Franco, né? E não fui eu. Eu sei, tenho certeza disso. E eu sei que esse era uma questão que circulou muito ali em conversas entre deputados, entre senadores, advogados, gente que acompanhou esse governo Bolsonaro. Eu queria saber se você, que advogou para 100 deputados praticamente ali em um dado momento, conhece alguma história dessa? Rovai, você trabalhou para a BIM, por acaso? Andou me investigando? Não? Eu vou falar a respeito desse assunto. Eu ainda, como você falou no começo da apresentação, eu advogo para muitos deputados. Especificamente para esse caso aí, eu não vou revelar o nome, mas como eu já citei isso numa entrevista que eu fiz naquele ICL, eu acho, existe quando me perguntaram por que a BIM havia me investigado. A BIM invadiu minha casa com drone, meu escritório, ficou por meses me seguindo, e tanto que eu sou uma das pessoas que está naquela lista, muito embora com 30 mil pessoas, não tem como ser diferente, né? Todo mundo está na lista da BIM aí, mas eu fui um dos primeiros a ser citado nessa lista dos investigados. Eu não tenho dúvida nenhuma, isso eu falo para minha família, que tivesse o Bolsonaro ganhado a eleição, eu estaria preso hoje, sem motivo nenhum, mas seguramente eu estaria preso, porque era uma das pessoas que Bolsonaro e a família me seguiam. Mais uma vez, uma deputada, voltando à tua pergunta, isso é importante, uma vez uma deputada, eu não vou revelar o nome, porque ela me pediu sigilo, ela não era minha cliente, mas ela me pediu sigilo porque ela tem medo. Ela tem medo de morrer, tem medo de ser... Deputada, doutor Bertoldo? Uma parlamentar federal, ok? E eu tenho informações que teria sido uma ex-deputada que teria informações sobre esse caso. Mas, desculpa, o senhor continua e depois a gente vai avançando. Roy, eu prefiro falar da história e eu vou preservar como se eu fosse jornalista, eu vou preservar a fonte. Mas a história é a seguinte. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes, e eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas têm consistência, têm musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso, eu acho que foi no ano de 2021, ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo Bolsonaro, não sei exatamente qual a data. Mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época. E eu falei, por que você não vai conversar
ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa, eu falei, e daí, o que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada, Roberto. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Aí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se, de fato, o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo, não pode ficar, ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado. Aquela história do... Me permita fazer um parênteses para tentar... O que o senhor está falando é muito grave. Se eu entendi direito, essa ex-deputada, eu tenho aqui uma desconfiança, eu ouvi essa história. Eu ouvi essa história antes de fazer a pergunta. Por isso que eu fiz a pergunta para o Bertoldo. Enfim, a gente acaba sabendo de muita coisa e as conversas circulam. Você está dizendo aqui, Bertoldo, é que essa ex-deputada teria recebido informações do general Santos Cruz e levou o caso ao ex-ministro Sérgio Moro. Exatamente. O Moro teria dispensado a ex-deputada, teria dito que não ia tratar do assunto. Exatamente. Pediu que ela se afastasse do assunto. Ele era ministro à época, ministro da Justiça. Foi o que convenceu ela, a partir daí, não falar com mais ninguém, não falou esse assunto com mais. E um detalhe muito interessante. Então, semanas depois, o Santos Cruz pede demissão, ou foi demitido. Ele sai do governo. Isso foi no começo do governo Bolsonaro. Foi às vésperas da demissão do Santos Cruz, que eu não lembro quando foi. Você vai pegar a época em que o Santos Cruz... 2019. A referência é semanas antes da demissão do Santos Cruz. Essa é a referência de data. Eu não sei... Eu peguei Covid e perdi muito da minha memória, embora ela seja muito, muito boa. Mas memória passada de curto espaço eu perdi. Então, em datas eu não me localizo, mas eu tenho certeza que foi nesse momento. Junho de 2019, o Santos Cruz. Então, foi algumas semanas antes. Adri quase que escapa aqui o nome da deputada. Vocês são bons aqui, quase que eu falo uma bobagem aqui, mas eu vou preservar o nome dela. Você não precisa falar, Bertoldo, mas eu vou dizer de o que eu ouvi. Né? Você não precisa nem dizer sim nem não, mas a história que eu tenho é de que a Joyce Halsemann seria essa deputada, ela que teria dado essas informações. Na época eu trouxe isso aqui, a Adri deve se lembrar, logo no começo do governo Bolsonaro, a história de que um sociólogo muito importante do Rio de Janeiro teria recebido, ainda antes da eleição do Bolsonaro, um general que falou a ele sobre o envolvimento de um familiar, de uma família, ele dizia para mim, muito poderosa, que pode alcançar o presidente da República, com a morte da Marielle. Bom, nós temos uma linha de investigação levando ao brasão, lá do TCM. O Flávio Dino mesmo operou essa investigação, mas há quem diga que não teria sido o único mandante.
gente que participou de investigação, com quem eu já conversei, gente que acompanhou a investigação. Teria passado pelo escritório do crime, que envolvia o Adriano da Nóbrega, que foi assassinado na Bahia de uma maneira extremamente... Eu odeio teoria da conspiração, mas aqui tudo se encaixa. Não vou ficar aqui, mas aqui tem... O Bertoldo está dizendo claramente, o general é o general Santos Cruz, que teria tido a informação. O Bertoldo está dizendo claramente, a ex-deputada, eu estou afirmando isso, que é ex-deputada, teria levado o caso ao então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Então, essa informação, inclusive, tem que fazer parte agora de uma apuração do Ministério Público, da Polícia Federal, dos órgãos que estão à frente do caso Marielle. Ela não pode ser desconsiderada. E cá entre nós, a ex-deputada tem que ser ouvida. É uma coisa muito arriscada, eu não tenho dúvida nenhuma. Se estivesse na condição dela, teríamos os mesmos receios, né? Mas é uma questão de Estado a investigação da morte da Marielle, do assassinato de Marielle. Essa pessoa que me trouxe a informação à época, que era o amigo desse importante sociólogo, fui falar com o sociólogo, falou: eu não posso falar mais nada sobre isso, pelo amor de Deus, não me mete nisso, me tira daqui. Eu não sei de nada, eu só recebi o general lá em casa. Ele dizia, curiosamente, ele falou o seguinte: o Braga Neto era o governador de estado naquele momento, que não levou as investigações a cabo. Era o interventor. O Braga Neto era interventor. E aquilo foi conduzido de uma maneira muito delicada. Rovai, tudo isso é teoria da conspiração. Pô, tudo encaixa. É preciso. Me permite, Rovai, claro. Tem mais uma informação que eu ouvi aí de uma repórter da Rede Globo, que diz respeito a isso. Ela disse ela numa conversa, parece que ela entrevistou a Raquel Dodge, e a Raquel Dodge, em off, teria falado a ela, teria reproduzido a mesma história. A então ex-procuradora-geral da República. Raquel Dodge. A Raquel Dodge. Mais um nome, então, aqui, que também precisa ser ouvido. Eu acho que para a gente chegar à verdade, muitas vezes você chama várias pessoas para falarem. Agora, a Raquel Dodge chegou a dizer o seguinte para essa repórter da Globo, ela, que é uma repórter séria, do time das pessoas de boa qualidade da Globo, tem gente boa, tem gente ruim, e ela chegou a dizer o seguinte, que o Ministério Público Federal tem convicção, boa parte tem convicção de que o mandante era o Carlos Bolsonaro, era de fato o Carlos Bolsonaro. Então, é mais uma pessoa que repete essa história. Provavelmente, se vocês buscarem falar com a procuradora Raquel Dodge, talvez ela fale. Parece que ela está em campanha aí para o Tribunal Superior e tal, então não sei se ela falaria em virtude disso, mas é mais uma pessoa que eu acho que vale a pena. Eu acho que o Santos Cruz é outra pessoa que deve ser provocado. Por que ele deixou o governo Bolsonaro de forma assim, tão repentina e sem explicação, né? Eu já aqui coloco, então, o espaço, né, da TV Fórum, à disposição do Carlos Bolsonaro para se defender. Tem aqui uma grave acusação, ele tem todo o direito vamos convidá-lo, viu, Dri? Para vir aqui. Não sei se ele vai aceitar. Mas ele tem o direito à palavra, vamos ouvi-lo. Olha, de repente, a gente traz o doutor Bertoldo no dia para estar aqui com ele. O doutor Bertoldo tem informações e vai dizer, olha, não vai dizer o nome da pessoa, mas quem sabe. A questão é a seguinte, nós estamos tratando de um caso que até hoje não foi apurado consistentemente. E
tem muita coisa circulando isso aí. E agora, o doutor Bertoldo trouxe 2 nomes aqui. Raquel Dodge, Santos Cruz. E um terceiro nome oculto, que eu aqui já falei de quem imagino que seja, mas isso não é uma questão para o doutor Bertoldo, porque eu sei como funciona isso, tanto advogado como jornalista e padre tem direito a omitir a fonte quando necessário for. Né? Então, se eu for chamado, perdão, Renato, se eu for chamado, como essa ex-deputada não era, essa deputada não era minha cliente, se eu for chamado à justiça, eu vou falar. E aí eu tenho a obrigação de falar a verdade, eu vou falar. Perfeito. Eu não tenho medo, não, de Carlos Bolsonaro, dessa gente aí. Eles são violentos, eles... É uma gente muito ruim, mas quem já passou pelo que eu passei não tem problema nenhum não, de enfrentamento. Eu iria tranquilamente, se você me chamasse, eu debateria a questão com o Carlos Bolsonaro com muita verdade, com muita sinceridade.